acho que, primeiro, existe um desafio muito grande quando se fala em se submeter a alguém. Isso por vários fatores, né? Um, porque somos educados a seguir numa direção contrária. A gente já ouve desde pequeno os nossos pais falando assim, olha, você estude para que você amanhã tenha a sua independência. Você, quando jovem, na sua cabeça começa a processar, eu não vejo a hora de arrumar um emprego para mim poder ter o meu canto e não precisar mais dar satisfação para ninguém. Quando surge a oportunidade de você se tornar independente, né, adulto, você começa a tomar decisões sem perguntar para as pessoas, sem perguntar para os pais, e tomar decisões, às vezes, movidas só pela nossa vontade, é muito prazeroso. Porém, é perigoso, né? Quantas coisas que a gente hoje já fez que, se pudesse voltar atrás, faria diferente. E por que fez? Porque a gente não buscou conselho, porque a gente não quis ouvir, às vezes, um pai, uma mãe. E por causa disso, a gente acabou colhendo frutos de sofrimento, de perdas, de decepção. Então, assim, ser independente parece ser uma coisa boa, mas no fundo é perigosa, porque a gente não sabe tudo. Deus mesmo, ele constituiu todo tipo de autoridade, né? Deus constituiu a autoridade dos pais, dos governantes, as autoridades espirituais. E Romanos fala sobre isso, ele diz assim, ó, toda alma seja sujeita às autoridades. Quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus, e quem resiste à ordenação de Deus, trará sobre si mesmo condenação. Então, o princípio da submissão é um princípio divino que Deus instituiu. Então, isso abrange todas as áreas da nossa vida. Agora, claro, quando se fala em se submeter à autoridade, principalmente quando está relacionado à vida cristã, a gente precisa entender que essa sujeição, eu vou me submeter ao meu líder, eu vou submeter ao meu pastor, essa sujeição ela não é uma sujeição imposta, né, tirana, né, baseada no medo, na cobrança. Essa sujeição ela tem que ser voluntária, uma sujeição pautada no amor, na confiança, eu posso dizer, reciprocidade de relacionamento. Então, quando a gente pensa em sujeitar alguém, tem que ser uma coisa leve, agradável, porém é importante. E olha que coisa interessante, no texto que a gente leu, ele fala que essa sujeição ela precisa acontecer para que não seja, para nós líderes, um fardo, como ele diz assim, né? Para que o façam com alegria e não gemendo, né? Então, muitas vezes, para os pastores, para os líderes, há situações, às vezes, que causam realmente desgaste, dor, né? Gemer quando você está sentindo dor, né? No meu caso específico, não que eu me ofenda com um posicionamento, às vezes, contrário de um e de outro, quando a gente fala alguma coisa, a pessoa faz o contrário. Até porque não me atinge nada. Mas sim nos gera dor, porque a gente percebe que quando a pessoa ela faz e toma uma decisão que vai contrário, talvez, aos princípios de Deus, ela vai sofrer. Isso nos traz sofrimento, né? Então, quando a gente vê um de vocês passando por uma situação difícil, complicada, isso deixa a gente preocupado, deixa a gente, às vezes, reflexivo, e isso faz com que a gente sinta peso, porque, como eu falei, algumas pessoas não refletem sobre isso, mas eu estou sempre meditando, né? Eu vou ter que prestar conta de vocês para Deus. Está escrito aqui. E é onde prestar conta dos seus liderados. Li aqui com vocês, vou ler de novo. Obedecer os vossos pastores, sujeitados a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta dela, quer dizer, eu vou prestar conta, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, mais uma vez eu digo, né? A preocupação nossa é levar vocês sempre para a direção certa, voltada nos princípios, nos ensinamentos de Cristo, na verdade do Evangelho. Que com certeza vai nos trazer sempre benefícios, né? Vai sempre nos trazer resposta, solução, vai trazer para a nossa vida salvação. Salvação está ligada à obediência. Você não é salvo porque é Evangelho, você é salvo porque você é obediente. Então hoje, o que eu queria me aprofundar com vocês, é muito importante que a gente fale algumas coisas para relembrarmos, né? Paulo fala sobre isso, disse, não canso de falar as mesmas coisas, segurança para vós. Então, assim, eu gostaria de hoje revisar com vocês algumas coisas que a gente já falou em outros momentos e que eu acredito que tem que fazer sentido para vocês também, né? Por que eu caminho com o Marcelo? Para onde o Marcelo está me levando? Qual é o objetivo dele? Qual a intenção do Marcelo? O que o Marcelo quer? E aí, assim, a gente pode se alinhar e dizer assim, não, o que o Marcelo quer é o que eu quero também. É o que eu estou buscando também. E se acontecer de alguém pensar o contrário, ótimo. Ninguém é obrigado a ver como a gente vê, enxergar como a gente enxerga. Porém,
a gente precisa entender que a palavra de Deus diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, assim, quem pensa diferente, ou quer, ou melhor dizendo, tem propósitos diferentes, em algum momento a gente vai se separar. Pode não ser agora, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, mas em algum momento a gente vai se separar. Por quê? Porque a gente está caminhando em direções contrárias. Quando a gente caminha na mesma direção, a gente vai sempre manter a proximidade. Mas quando a gente caminha em direções diferentes, o distanciamento é inevitável. Então, assim, o que o Marcelo quer? Será que é o que eu quero também? O que o Marcelo busca? Será que é o que eu busco também? Para onde o Marcelo quer me levar? Então, eu quero revisar com vocês um assunto que eu já abordei lá no treinamento de líderes. Quem está assistindo e está acompanhando, fora que estão no treinamento, já ouviu comentar sobre isso. Alguns de vocês, quando nos conheceram, foi um dos primeiros assuntos que foram abordados, e é importante vocês terem a convicção que é o que eu procuro, é o que eu acredito, e espero que todos estejam alinhados no mesmo imbuídos, né, nessa mesma direção, nesse mesmo propósito. Eu lembro de uma passagem bíblica do apóstolo Paulo. Ele diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, assim, o que me chama a atenção nesse versículo é que o apóstolo Paulo, ele estava indo para algum lugar. Ele já tinha chegado lá? Não. Mas ele estava indo, por isso ele disse: eu prossigo. Eu estou em direção de um objetivo, de um propósito. Eu tenho um alvo para a minha vida. E ele disse: eu prossigo para esse alvo, é isso que eu quero. Então, assim, eu me espelho no que Paulo diz, e entendo que eu também preciso ter a mesma visão, a mesma direção, a mesma compreensão que Paulo teve, porque assim eu consigo ter os mesmos resultados. Paulo foi um homem que ele conseguiu fazer coisas que hoje a maioria dos líderes não consegue. Hoje a gente tem a comodidade, a estrutura que ele nunca teve, e ele conseguiu, sem os meios de comunicação, se tornar conhecido em todo um continente. Na Ásia, todo mundo falava da mensagem de Paulo, dos ensinamentos de Paulo. Sem mídia, sem meio de transporte, sem internet. Hoje a facilidade que nós temos aqui, a gente entra aqui e consegue falar com vocês em qualquer lugar do Brasil, até no exterior, que é o caso aí da nossa irmã Edna e da Edna e da Delcina. Naquela época isso não existia. E olha como ele conseguiu ir tão longe. Por que ele conseguiu? Porque ele tinha clareza para onde ele ia. Prossigo para o alvo. Então eu queria que vocês hoje, eu vou falar um pouquinho desse alvo, eu queria que vocês hoje fizessem uma reflexão, se é o que vocês querem. Compreenderam? Marcelo, é isso que eu quero para minha vida também. Então vamos junto? Vamos. Não, Marcelo, eu penso diferente de você. Tudo bem, é um direito seu, mas saibam que em algum momento, se você não quer o que eu acredito que é o que Deus quer para nossa vida, em algum momento a gente vai se separar. E tudo bem, eu vou continuar amando, como eu falei, eu tenho irmãos que hoje não caminham conosco, mas continuam sendo meus irmãos. Alguns deles eu falo até hoje. Converso, me ligam, interagimos, mas nós não queríamos as mesmas coisas. Então, assim, eu respeito e não sou aquele tipo de pessoa que quem não concorda comigo eu viro a cara. Eu acho isso infantilidade. Mas é importante deixar claro que a minha prioridade vai ser sempre os que querem a mesma coisa. Então, para que eu vou dar mais atenção? Para quem eu vou concentrar minhas orações? Para quem que eu vou investir mais meu tempo? Para todos aqueles que querem a mesma coisa. Aí quem não quer, eu posso continuar aqui? Claro, com certeza. Eu não vou tirar vocês. Não concorda comigo, então não está podendo mais participar aqui da nossa reunião, do nosso encontro. De maneira nenhuma. Não é isso que eu vou fazer. Mas se for perguntar, Marcelo, quem é a sua prioridade? Vai ser os que querem as mesmas coisas, os que procuram as mesmas coisas, os que têm os mesmos objetivos que o nosso, que o meu, da minha esposa. Tá claro para vocês? Já estão conseguindo me entender? Então, assim, Marcelo, para onde você está indo? Eu acho que é uma coisa que todo líder ele precisa ter, clareza para onde ele vai, né? Quando você não sabe para onde você vai, você está perdido. Quando você vai, não sei, então você está perdido. E aí tem uma coisa muito interessante que Jesus ele fala, né? Um cego guiando outros cegos, ambos cairão no abismo. Então, uma coisa eu tenho muita clareza, para onde eu quero ir. Cego eu não sou. E eu quero que vocês tenham a mesma clareza. E quero que vocês sejam sinceros com vocês mesmos. Para que alguns aqui não simplesmente gastem tempo estar aqui. E se vocês conseguem entender. Eu não quero que ninguém saia, não é isso. Mas eu acho que não faz sentido para algumas pessoas estarem aqui se elas não querem a mesma coisa. Marcelo, não é o que eu quero. Você pode falar, mas eu escuto aqui, saio ali, mas não vivo, não pratico, não me comprometo. Então, você poderia estar nessa hora em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas não está aqui.
Então eu parto do princípio que estar aqui tem que fazer sentido para vocês. Por que eu estou? Porque o Marcelo é meu líder, o Marcelo é o meu pastor, e eu estou indo com ele, porque eu acredito nele, na proposta dele, no que ele ensina, no que ele busca. Vejo nele cuidado, sinceridade, é uma pessoa transparente. Eu tô indo com ele por causa disso. Só que eu quero que vocês saibam qual é o meu propósito de fato. Bom, vamos pautar isso. Tem uma frase, que eu já repeti aqui algumas vezes, né, que define esse propósito para a nossa vida, e alguns de vocês devem lembrar dessa frase, e essa frase ela é o meu alvo, é o que eu acredito, é o que eu busco e é o que eu ensino. E essa frase diz assim: o propósito eterno de Deus é sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso resume meu alvo. Marcelo, o que você quer? Eu quero isso. É nisso que eu acredito, é isso que eu busco, é isso que eu ensino, e é para essa direção que eu vou. Então vocês que optaram, né, em ser minhas ovelhas, e como eu falei, essa opção ela é voluntária. A gente não impõe, não obriga, não ameaça, não ataca, não despreza. Então eu parto do princípio que todos que estão aqui estão voluntariamente. Estão porque amam, querem o Senhor, ver no que eu falo, no que eu ensino, o sentido para vocês, e por fazer sentido vocês estão aqui. Até posso dizer assim, desafiador para alguns, porque algumas pessoas elas estão tão acostumadas com a liturgia das igrejas, e aí quando vem alguém que diz assim, olha, a gente é a igreja sem prédio, sem uma estrutura, sem um sistema de liturgias de culto, e a gente é uma igreja onde a coisa mais importante do que isso, como obediência aos princípios de Jesus, relacionamento, cuidado um dos outros. Então, talvez para alguns isso é bem desafiador, mas depois que a gente entende, se torna fácil. Parece que a percepção que eu tenho é que quando entra na cabeça das pessoas, a vida cristã fica mais leve. Porque você consegue servir a Deus se sentindo livre, sabe? Me sinto livre. Entendeu que a proposta do Evangelho vai muito além de cantar, aplaudir, estar numa reunião de celebração, mas sim a vida do Evangelho se resume no que a gente vive fora desse ambiente, né, que chamam de culto, que a gente pratica todos os dias na nossa vida, na nossa casa, fora dela, no trabalho, na família, entre os parentes. E a gente entendeu que, como disse Paulo, né, ele fala que esse é o nosso culto racional. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto racional. Então Paulo diz que o culto ele é culto não emocional. Aí eu vou lá e estou sentindo algo forte. O culto ele é racional, pautado na vida que a gente leva de sacrifício, sacrifício vivo, que tem a ver com você renunciar muita coisa, sacrificar muita coisa para viver a vontade de Deus. Santo, quando você entende que você se separa de comportamentos, de hábitos, de padrões que o mundo normalizou e que a gente sabe que é pecado. Irrepreensível, porque você tem a vontade de Deus como prioridade na sua vida. Então, quando uma pessoa, o filho é repreendido pelo pai, é porque o pai quer algo para ele e ele vai e faz diferente. O pai vai lá e diz, poxa, mas eu mandei você fazer assim. Então, o culto para Deus tem a ver com a tua obediência, com a tua separação e com a tua renúncia. Isso para Deus tem muito mais valor do que qualquer outro modelo de reunião, de culto, de missa, de celebração, de qualquer outra coisa. E é isso que a gente usa uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Tem que estar no seu coração, como está no meu. Então, começando, né, quando se fala nesse propósito, ser semelhante a Jesus, tem que ser uma coisa que tem que arder. Eu tenho que acordar e dormir e pensar nisso. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero viver como Jesus viveu. Eu quero me comportar como Jesus se comportou. Eu quero andar como Jesus andou. Eu quero amar como Jesus amou. Eu quero ser um exemplo como Jesus foi. Então, assim, esse é o nosso cerne, é o nosso objetivo. Marcelo, o que você quer para minha vida? Eu quero deixar você cada vez mais parecido com Jesus. E eu quero isso para mim também, tá bom? Quero que vocês entendam que eu paro do princípio que eu quero viver isso. E quem estiver do meu lado é o que vai me ouvir sempre. Vai estar sempre me ouvindo falar, eu falando sobre isso, dando exemplo como fazer isso, estimulando vocês a isso. Compreenderam? E aí é onde eu digo, talvez alguns, claro que assim, não estou jogando direto para ninguém não, só estou abrindo meu coração para vocês. Talvez em algum momento, alguns de vocês, isso não faça sentido. E ok, espero que um dia Deus revele a você o que revelou para mim. Um dia Deus abriu a minha mente e falou, Marcelo, a vida cristã é isso. O que você quer? Eu quero olhar para Jesus e dizer, ele é o meu espelho, minha referência, meu modelo.
sabe? Vou dar exemplos práticos no qual a gente precisa ter essa referência, né? Então vamos pegar, por exemplo, a maneira que Jesus lidava com as pessoas. Então, assim, ele era muito humano no sentido de compaixão, sabe? Ele não estava ali para julgar as pessoas. Eu lembro aquela passagem da Bíblia que é muito forte, né? Quando eu leio essas passagens assim, eu me orgulho do Senhor que eu tenho. Me orgulho de verdade. Quando eu vejo Jesus tendo aquelas ações, eu fico assim, toda vez que eu leio os mesmos textos, aquilo se move dentro de mim pela admiração que me dá de alguém como ele. Então você vê aquela passagem quando pegaram uma mulher e quiseram apedrejar essa mulher, e com toda razão, a lei mandava isso mesmo. A lei dizia que quem estivesse sendo pego num ato adulterando deveria ser apedrejado. E aí quando trazem a mulher para Jesus, naquele momento ali o que aconteceu, Jesus pergunta para aquelas pessoas, né, quem não tiver em pecado, atire a primeira pedra. E aí caiu a ficha, né? Todo mundo começou a se enxergar, a se ver, e aí ninguém achou ele na autoridade de dar início ao apedrejamento. E assim, Jesus era o único que poderia fazer isso, né? E ele olhou para aquela mulher e disse assim: mulher, ninguém te condenou? Não, e também eu não te condeno. Agora vai e não faça mais. Então aquela experiência dela ali, a vida dela ficou por um triz, eu acho que foi impactante no sentido de ela entender que o pecado dela gerou aquilo tudo. Ela quase morreu por causa daquele pecado. Mas o que me chama a atenção é Jesus disse: olha, eu não te condeno, só não faça mais isso. Então quantas vezes nós mesmos pegamos em pedra e atiramos nas pessoas que erram, né? Então assim, eu não quero ser mais assim, eu quero entender que eu não sou conivente com o erro das pessoas, mas eu não quero pegar pedra e tá falando das pessoas, tá criticando as pessoas. E é uma coisa interessante que é comum quando as pessoas elas se reúnem em grupo, normalmente elas falam dos outros. Falar mal dos outros parece uma coisa normal. Pegar pedra, né, para criticar, para expor, para fazer comentários maldosos. E ser semelhante a Jesus é você dizer: eu não quero ser assim. Então eu não sou conivente com o erro das pessoas, mas também não quero pegar pedra para ficar atacando nelas. Isso é um exemplo de você ser parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus é você também, muitas vezes, ser radical com aquilo que é errado, no sentido da religiosidade. Isso é, os pecadores, Jesus tinha muita tolerância, mas os religiosos, Jesus não tinha paciência. E por que tinha essa diferença? Porque os pecadores enxergavam que eram pecadores, os religiosos não, se achavam santos. Então tinha uma hipocrisia. Eu acho que a hipocrisia é uma coisa que Jesus não tinha um pingo de tolerância. Então ele alerta até os seus discípulos cautelares dos fariseus hipócritas. Então assim, Jesus disse para ter cautela com essas pessoas. Então Jesus ajudava e estava sempre assentado à mesa com os pecadores, mas estava sempre ali em alerta com as pessoas que tinham hipocrisia, eram falsas, né? Então a gente precisa ter essa cautela de a gente também saber lidar com aquelas pessoas que fingem ser crentes, se falam como crentes, se vestem como crentes, mas não são crentes. Suas ações revelam que elas são. Querem passar uma imagem de certinhos, falam muito bonito, mas vivem uma vida de hipocrisia. E eu acho uma coisa que Jesus não tolerava, então também eu quero imitar Jesus e eu também não quero tolerar esse tipo de situação. Então eu evito quem é hipócrita e tento amar quem é pecador, que reconhece que é pecador e precisa sair daquela condição. Outro exemplo de ser parecido com Jesus é quando a gente tem que ir para a cruz, né? Isso é quando Jesus foi para a cruz. As palavras dele são bem desafiadoras, porque ele diz assim: perdoa porque não sabe o que faz. A questão é quais são as palavras que nós colocamos na nossa boca quando alguém nos crucifica. Eu acho que todo mundo aqui já foi crucificado. Talvez alguns de vocês já foram crucificados pelos filhos, alguns de vocês já foram crucificados pelas noras, talvez já foram crucificados por colegas de trabalho. A questão é quem somos quando alguém nos crucifica. Qual é a nossa reação? Será que a gente consegue imitar Jesus, não descer da cruz e ainda dizer para Deus que a gente perdoa essas pessoas que fazem isso conosco? Então, imitar Jesus é você seguir esse caminho. Imitar Jesus é você, quando Jesus vai se despir, se enrola numa toalha, coloca a água numa bacia e vai lavar os pés de seus discípulos, né? E aí você vê ele sendo Senhor. Pedro, na hora, teve logo uma reação imediata: não, quem sou eu que tenho que lavar os seus pés, não só lavar os meus? Uma reação imediata, até entendo ele ali. Mas é admirável alguém que, sendo Deus, tem a humildade de fazer um papel que naquela época era para aqueles escravos mais baratos, os escravos que eram menos reconhecidos nas casas dos seus senhores. Quando alguém chegava, um visitante, ele chamava o escravo que era menos valorizado na casa e ele tinha a responsabilidade de lavar os pés. Então assim, imitar Jesus é você entender que a gente está aqui para servir as pessoas, né? De alguma forma a gente servir as pessoas e não ser servido. A preocupação nossa tem que ser essa. Quando Jesus ele fala também: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração.
Quem você é quando você é contrariado no trânsito, quem você é quando você é contrariado no casamento, quem você se torna, né, quando você é contrariado pelos parentes. Então acho que é uma coisa que a gente precisa olhar, esse cara precisa ser parecido com Jesus. Quando a gente vê os discípulos no barco, revelam quem aqueles discípulos eram, né, que se desesperaram. Jesus anda por cima das águas, naquele momento ele acalma a tempestade e exorta seus discípulos. Diz para eles, né, que eles eram homens de pouca fé. Eu quero andar sobre as águas, sabe? É saber que as tempestades estão vindo. Como já passei algumas delas, né? Vocês sabem, recentemente eu e a gente passou uma tempestade desafiadora, né? A vida ali estava em risco. Mas em nenhum momento vocês me viram desesperado no barco, né? Então, o que eu posso dizer? A gente tem que andar sobre as águas. Para imitar Jesus aos problemas virem e a gente entender que ele é conosco. E se ele disse, estou convosco todos os dias, ele disse, então eu acredito. Mesmo quando as coisas não estão funcionando do meu jeito, quando eu vejo as situações desafiadoras, elas indo na contramão das minhas expectativas, mas manter o equilíbrio, manter a calma, manter a confiança, colocar os olhos fitos no Senhor, isso me faz ser parecido com ele. Então, na situação da tempestade, quem somos? Somos que estão no barco e entramos em desespero por causa das nossas tempestades? Ou somos aqueles que andam sobre as águas, quando a tempestade está vindo, você está ali caminhando sobrenaturalmente com a sua confiança realmente em Cristo? Então, assim, imitar Jesus é você ir para a cruz como ele foi, amar como ele amou, evangelizar como ele evangelizou. Você vê que o tempo todo, toda oportunidade que Jesus tinha, ele estava ali falando do reino de Deus, ele estava ali anunciando a verdade do evangelho, ele estava apresentando o Pai. Eu quero ser parecido com Jesus assim também. Por exemplo, na minha profissão, isso é bem desafiadora, ter essa postura, porque as pessoas me contratam ali para tratar questões emocionais, mas eu sempre coloco a minha condição em Deus e dizer, Senhor, se for da sua vontade, me dá a oportunidade de eu levar para essas pessoas a proposta do evangelho, né? A terapia, ela pode ajudar a resolver problemas, mas não impede de terem outros. E o evangelho faz isso. O evangelho, ele consegue não só te ajudar a sair dos problemas, mas ele consegue também fazer com que você caminhe e não se meta em outras confusões, porque você vai seguir um estilo de vida do qual você entende que vai te dar melhores resultados do que às vezes a vida independente que a gente leva. Mentindo, perdendo o equilíbrio, falando mal dos outros, murmurando, enfim, fazendo tudo aquilo que vocês sabem que o mundo hoje isso é normal. Falar mal dos outros é normal, xingar é normal, você se aproveitar da dificuldade do outro e para crescer em detrimento das pessoas é normal, trair é normal. Então hoje em dia essas coisas para o mundo é normal, mas para a gente não. A gente está em Cristo, a gente entende que essas coisas não são normais, não é isso que Deus quer da nossa vida. Então, resumindo, Marcelo, o que você quer? Eu quero levar vocês a serem mais parecidos com Jesus. É isso que eu quero. Eu vou conseguir com todos vocês? Talvez não. Por quê? Isso não é imposto, né? Não é obrigatório, não é uma forma tirânica de você colocar ameaças. Até porque Deus ele espera que o que a gente faça para ele, faça por amor. Então, mas é o que eu vou falar sempre, é o que eu vou persuadir sempre vocês, é o que eu vou estar sempre exortando vocês a ir para essa direção. E talvez, por isso que eu quero deixar isso claro aqui, que talvez alguns de vocês digam, Marcelo, mas não é isso que eu acredito. Ok, espero que um dia Deus abra o seu entendimento como o meu. Mas sabe que na nossa caminhada, em algum momento, a gente vai se distanciar. Porque eu quero me aproximar dos que querem. E eu me lembro que no passado, eu tinha uma visão bem diferente da que eu tenho hoje, né? E no passado, a minha prioridade é os que não queriam. Então eu ficava o tempo todo atrás daquelas pessoas que não queriam entender, não queriam abraçar, não queriam mudar, não queriam crescer, não queriam melhorar. Na minha esperança de que talvez pela minha insistência, em algum momento, elas iam se tornar aquilo que eu esperava. Só que agindo assim, eu deixei de investir tempo naqueles que queriam. E aí os que queriam não cresciam porque eu não estava presente na vida dessas pessoas, porque eu passava o tempo todo apagando incêndio e indo atrás de quem não queria nada. E hoje eu entendo que o evangelho é opção. As pessoas querem ou não querem. Sim, sim, não, não. E o que a gente pode fazer? Mas uma coisa eu sei. Quando eu vejo interesse naqueles que querem, e quando eu vejo eles lutarem para pôr em prática aquilo que eles estão aprendendo, quando eu vejo que eles são transparentes, e Marcelo, eu não estou conseguindo, eu acho muito nobre, às vezes eu converso com alguns de vocês, e alguns me falam, Marcelo, eu não consigo ainda botar isso em prática. Eu acho muito interessante a transparência, a verdade, mas isso me faz acreditar que a pessoa quer, ela só não consegue. E assim, eu tenho que entender que nem todo mundo tem a mesma força, a mesma estrutura, o mesmo preparo. Então, a gente tem que fazer o quê? Estender a mão e ajudar essas pessoas a evoluírem, a se libertarem de si mesmo, dos seus vícios, dos seus desequilíbrios emocionais, das suas atitudes impensadas, e a gente tem que ajudar esses irmãos. Mas tem os que não querem.
Então, hoje, qual é a minha prioridade? A minha prioridade é todos que querem. Todos que querem, que sinalizam para mim que querem, que a cada reunião, a cada encontro, elas tentam botar em prática o que a gente vem ensinando, o que a gente vem falando, o que a gente vem mostrando, dizendo. E aí eu vejo se cumprir o que diz aqui, que a gente leu lá em Hebreus, né? Sujeitar os vossos pastores porque velam pela vossa alma. Então acho que é interessante, né? Alguns de vocês talvez me veem como pastor, né? E outros não. E tudo bem. Eu não me ofendo nem um pouco com relação a isso. Mas aqueles que eu percebo que eu me sinto como pastor, eu vou cuidar com todo amor e carinho, porque eu vou apresentar conta a Deus. Vou chegar para Deus e vou dizer, ó, fulano, eu cuidei de todos eles aqui, ó. Fulano que era ferido, fulano que era doente, fulano que estava perdido, fulano que estava necessitado. Eu fiz o que eu pude. Então eu quero ouvir de Deus naquele dia, servo bom e fiel. Se fosse fiel no pouco, sou muito, colocarei. Então, assim, não sou perfeito, mas sou sincero. Eu posso dizer assim, dedicado. Minha esposa sabe, eu acordo de manhã, venho para a sala e eu coloco as minhas orações, coloco a vida de vocês de noite, novamente, quando eu e ela vamos dormir, ela é testemunha disso. Quantas vezes na minha oração eu lembro de vocês, então me preocupo. Então eu sei que essa é a minha missão, é o meu dever, é a minha obrigação. E faço isso por amor, entende? Não tem nenhum outro interesse. Não tem interesse no que vocês têm, só tem interesse em apresentar a alma de vocês para Deus. É isso que eu espero. Então, esse é o meu alvo. Quando Paulo diz prossigo para o alvo, eu também prossigo para o meu alvo. Meu alvo é ser parecido com Jesus, é levar vocês ao nível de entender que de fato é a igreja, que é uma família, né? Na cabeça do meio cristão, igreja é um lugar, igreja é uma celebração, igreja é uma instituição, e para mim a igreja é nada disso. Eu consigo viver muito bem como igreja sem lugar nenhum. A igreja para mim é a família de Deus. Então, o que me faz igreja não é a liturgia de uma denominação. O que me faz família de Deus são os relacionamentos que a gente constrói, que a gente tem uns com os outros. É isso que me faz entender que somos igreja. Efésios fala sobre isso, né? Vós sois família de Deus. Claro que ainda não somos uma família tão vinculada, né? Ainda não somos. Estamos construindo isso. Construindo vínculo, construindo relacionamento. Estamos aprendendo ainda a amar um ao outro, né? E por que estamos aprendendo? Porque ainda não somos tão intensos, né? Mas a cada dia a gente vai se exercitando, tentando dar para vocês o exemplo, tentando ser paciente, se preocupando. Quando está doente a gente liga, quando precisa de um socorro dentro da nossa possibilidade a gente vai lá e socorre financeiramente. Quando está errado a gente vai lá e chama atenção de onde está errado. E por que a gente faz isso? Porque se somos uma família temos que viver como uma família, né? Na hora que a gente se desentende, a gente vai lá e abre o coração, e trata. E pode acontecer, talvez em algum momento eu errar com vocês, e aí se eu errar eu vou pedir perdão, não tem problema nenhum com relação a isso. Mas é importante a gente entender que uma família, mesmo com as suas limitações, elas estão ali unidas. E é isso que eu quero, vou estar sempre estimulando vocês a se relacionarem uns com os outros. Como eu fico feliz quando alguém me diz, Marcelo, eu liguei para fulano, conversei, liguei para Beltrano, falei com ele de manhã cedo, e a ideia é essa mesmo, é isso que eu quero, que vocês tenham vínculos, relacionamento, porque é isso que nos faz irmãos. Inclusive Jesus fala sobre isso, né? Jesus diz assim, vocês são irmãos. Então é uma coisa que a gente tem que botar na nossa cabeça, o que a gente é? Irmãos, ponto final. Se somos irmãos, temos que viver como os irmãos. Isso tem que estar sempre no nosso coração, tem que estar sempre sendo nossa prioridade. E, como eu falei lá no início, né, nosso alvo é sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Entendemos que, assim, como irmãos, temos uma missão de fazer com que essa família cresça. Então, eu vou estar sempre lembrando, exortando, dizendo para vocês, olha, a gente tem que fazer novos discípulos, a gente tem que abrir a porta da nossa casa para poder fazer grupos caseiros, a gente tem que ir atrás das pessoas que sinalizam, né, que querem nos seguir, e eu vou estar sempre fazendo isso. Talvez, eu acho que já teve pessoas que deixaram de caminhar comigo e que me falaram assim, Marcelo, eu gosto muito de você, gosto muito aí do seu trabalho, mas assim, eu me sinto às vezes cobrado de ter que fazer discípulo e eu não me sinto à vontade, eu não gosto, não me sinto vocacionado para isso, e deixou de caminhar. E hoje não faz mais parte do nosso grupo, mas tudo bem, ok, amém. Estou chateado? Não. Estou ofendido? Também não. Mas eu não posso deixar de falar o que está no coração de Deus porque tem alguém que não gosta. Porque tem alguém que acha que não se sente vocacionado para isso. Tem pessoas que acham que essa missão é do pastor. A missão dele é ir para o culto. Vou para a igreja, vou para casa, vou para a igreja, vou para casa, vou para a igreja, vou para casa, vou para a igreja, vou para casa. Eu, particularmente, acho extremamente cansativo.
pessoas que só vivem em função disso, vou pro culto, vou para casa, vou pro culto, vou para casa. E assim, você não tem uma experiência, você não cresce, você não evolui, você não desenvolve. Quando lá em Efésios 4 diz que o ministério ele existe para treinar os santos. Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para fazer a obra do ministério. E aí ele diz mais, para que não sejamos meninos inconstantes. Isso é, quando você é treinado pelo ministério, é para você formar discípulo e amadurecer. Isso é, você tem um filho, está na tua casa, com 40 anos de idade, e ele não formou a família dele, não mora debaixo do teu teto, você vai se sentir incomodado. Rapaz, você está com 40 anos, não está na hora de você ter a sua família, não, de você ter o seu canto, construir a sua casa, ter os seus filhos. Então, assim, quando o filho cresce, você entende que é hora de ele gerar os filhos dele, ter a família dele. Então, quando eu fico no pé de vocês e digo assim, aí ligou lá para o seu discípulo, aquela pessoa que entrou em contato com você tem notícia, já evangelizou alguém essa semana, vamos orar para Deus gerar mais pessoas para o reino de Deus. Eu não estou pensando somente nesse trabalho que eu já venho fazendo, mas de vocês fazerem a mesma coisa. Porque é isso que Deus quer. E assim, em algum momento, se alguém não quiser isso, vai dizer assim, não quero mais estar com o Marcelo não, porque o Marcelo é muito chato. Toda hora ele fica falando de fazer discípulo, toda hora ele fica falando de convidar pessoas, eu não gosto disso, isso me incomoda muito, e eu não quero mais caminhar com o Marcelo. Ok, amém, irmãos. Mas eu não posso deixar de dizer o que está no coração de Deus. Isso não está no meu coração porque eu quero ser pastor de uma grande igreja, né? Eu já tive uma quantidade de pessoas significativas que caminharam comigo aí. Alguns aí pegou a minha fase no Ceará, a gente está aí a testemunha, pegou essa fase, a gente teve um grupo enorme de pessoas. Mas assim, isso não me enche os olhos. Eu só quero que cresça porque é o que está no coração de Deus. Marcelo, o que arde no coração de Deus? No coração de Deus é que você gere filhos para ele. Tem outra coisa, não tem outro motivo. A vida cristã para Deus só tem dois propósitos. É você viver e ensinar. Viver e levar para outros. E para isso a gente tem que entender que gerar filhos para Deus não é fácil. Porque é diferente de você gerar um filho e você gerar um crente. Marcelo, qual a diferença? Alguns de vocês foram educados a convidar pessoas para ir para a reunião. Quem já veio de outro ministério aí foi educado para isso. Você tem que chamar para ir para a igreja, você tem que chamar para ir para o culto. Mas aí você leva a pessoa para a igreja, você entrega na mão de alguém e cada um continua seguindo a sua vida. Aquela pessoa começa a frequentar, gosta, permanece. Mas gerar filho é diferente. Gerar filho envolve trabalho, você acompanhar, é você que ensina, é você que visita, é você que cuida. E Deus quer que você gere filhos, não quer só que você gere crente. Todo filho é um crente, mas nem todo crente não vai ser um filho. Então, por isso que eu até digo para vocês, quando vocês conhecerem alguém, não tenha pressa de trazer aqui logo para o nosso grupo. Não que não possa, tá? Isso aqui não é nada que ninguém possa ouvir. Mas entenda que, assim, se você não tiver a consciência que é você que tem que apresentar os princípios do reino, que você tem que evangelizar, que você tem que levar a pessoa ao arrependimento, você nunca vai fazer. Porque você vai sempre achar, vou tiver lá, conhecer o nosso grupo lá, que é bênção, e lá o Marcelo é uma pessoa muito inteligente, e se você tiver algum problema ele vai te aconselhar, se você precisar de ajuda ele vai te dar algum tipo lá de apoio, e tirar de vocês a responsabilidade de que isso começa em vocês. Isso é vocês que têm que ir até essas pessoas, é vocês que têm que se envolver com o problema dessas pessoas, é vocês que têm que socorrer numa necessidade dessas pessoas, e aquilo que vocês não conseguirem, vocês vão trazer para mim. Marcelo, fulano está com problema, não consigo resolver, então vamos tentar aqui ajudar. Mas se vocês nunca se envolverem com o problema das pessoas, se vocês nunca seguirem todos os passos de levar o amor de Deus, de trazer essas pessoas para o Evangelho, de trazer essas pessoas o conhecimento do que é o reino de Deus, da doutrina, né, que todos vocês já aprenderam, mas eu acho que em algum momento a gente vai revisar isso aqui nos nossos encontros, né, porque a gente precisa estar sempre falando que ensinamentos são esses, do qual Jesus deixou e que é transformador. Se vocês nunca desenvolverem isso, vocês nunca vão fazer, nunca vão ter o que apresentar a Deus. E assim, não esqueçam, quando chegar a nossa hora, e essa hora vai acontecer mais cedo ou mais tarde, ou porque Jesus vai vir, ou porque a gente vai partir. E é assim, seja ele vindo ou a gente partindo, o que você vai apresentar para Deus? O que você vai apresentar para Deus? O que você vai apresentar para o Senhor? Ele vai chegar para você e vai perguntar assim, e aí? Quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você batizou? Quantas pessoas você serviu? Quantas pessoas você levou ao evangelho? Ele vai lhe fazer essa pergunta. E aí você vai dizer o que para Deus? Não tive tempo, eu não sabia, eu não tive condições. Então assim, eu quero chegar naquele dia e dizer, Deus, olha, onde você me deu oportunidade, eu fiz a diferença. E eu que devo esperar que vai cobrar de vocês. Algumas pessoas elas acham assim, eu chegava no céu e vou dizer, Deus, eu tocava no culto. Deus, eu trabalhei na ação social, Deus, eu ficava na porta. Deus vai dizer para você, tudo bem, mas você fez o que eu pedi? E o que Deus pediu não é nada disso. O que Deus pediu é que a gente leve o evangelho, leve o amor de Deus, seja através das nossas ações ou através da nossa mensagem. De preferência com as duas, né? As pessoas veem quem você é, o que você faz, e elas querem te ouvir, e você mostra a razão que leva você a ser aquela pessoa.
Poxa, fulano é tão servidor, tão prestativo, isso é porque Deus habita no meu coração. Jesus entrou na minha vida e gerou uma transformação profunda. A pessoa olha para você e diz assim, olha como você era problemático, olha como você mudou tanto. Sabe? Todo mundo achava que você era uma pessoa difícil de lidar. Aí você vai dizer para essas pessoas assim, olha, sabe o que aconteceu? Foi Jesus que entrou na minha vida. Se você quiser, eu te apresento como é que isso aconteceu. Você começa a evangelizar, falar do amor de Deus e trazer as pessoas para Cristo. Então, assim, onde eu quero chegar? Eu vou estar sempre falando. Mesmo que alguns de vocês digam assim, Marcelo, mas eu já tentei, mas não consegui, as pessoas não querem. E aí onde eu entro numa situação muito interessante, que as pessoas não querem ou é a gente que não quer, às vezes, aprender da maneira certa para fazer. Para isso eu tô enviando sempre para vocês treinamento de liderança. Alguns estão fazendo comigo, mas eu estou deixando para que todos possam assistir, participar. Mesmo que alguns hoje não tenham condições, eu acho que vale a pena você aprender. Você vai lá como é que se ganha uma alma, como é que se cuida de uma alma, como é que evangeliza uma pessoa, o que eu falo para essas pessoas. E se você for lá no treinamento, vai ficar ali. Chegar a hora de Deus me levar, o treinamento vai ficar lá, não vai se apagar mais. Está lá no YouTube lá. Quando Jesus me levar, pedir quem fica aí, deixar meu YouTube lá ativo para as pessoas terem acesso a esse conhecimento. Mas ali é um treinamento. Poxa, eu quero aprender, vou assistir o vídeo 10 vezes, até isso entrar na minha cabeça, e eu vou fazer direitinho, evangelizar e ganhar essas pessoas. Porque uma coisa é certa, o que eu faço dá resultado. Então não dá resultado que vocês estão aqui. Vocês estão fruto do quê? Dessa estratégia, do qual eu recebi de Deus e compartilho, e então vocês vindo nosso. Se hoje vocês fazem parte do nosso grupo, alguém evangelizou vocês. Né? Alguém levou para vocês o amor de Deus. Claro que tem aqui alguns que são exceção, que não é fruto meu, é fruto de outros irmãos, mas eu acredito que Deus ele quer que a gente seja uma família de muitos filhos, uma multidão de pessoas. Um encontro desse nosso aqui, em vez de a gente ter aí, sei lá, 24, 25 pessoas, a gente ter 250, 250 a gente ter 500 pessoas, e assim fazer com que o maior número de gente venha aos pés do Senhor, se converta ao Senhor e sirva ao Senhor. Então, vou estar sempre falando sobre isso. Por quê? Porque é o que eu acredito. É o que eu acredito, é o que eu quero, é o que eu busco, é o que eu vou sempre repetir, vou sempre ensinar. Talvez para alguns, como falei, seja assim, Marcelo, eu já sei, mas vive. Talvez não seria necessário falar se estivéssemos vivendo plenamente isso. Mas se a gente tem que estar sempre lembrando, falando, dizendo, hoje vocês têm muita clareza. Para onde Marcelo vai? Acho que vocês já tiveram outros pastores, outros líderes, e talvez esses líderes nunca deixaram claro para onde eles queriam levar vocês. Certo? Ora prega um assunto, prega do outro, fala de outro. Resumindo, não chega a lugar algum, mas eu sei onde eu quero ir. Eu sei para onde eu estou indo, e eu estou dizendo, vamos comigo? Vocês querem comigo? Eu estou indo nessa direção. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Marcelo, você já é 100%? Não sou. Mas Deus sabe o quanto eu me empenho a cada dia, diante das situações que vão aparecendo, de eu ter atitudes parecidas com a do Senhor Jesus. Você já tropeçou? Já. Só perguntar à minha esposa aí, das vezes que eu escorreguei, às vezes fui grosso, fui impaciente, desatento. Mas pode perguntar para ela também quanto eu evoluí do que eu era nos anos atrás do que eu sou hoje. Então, eu estou sempre seguindo essa direção. É isso que eu quero. É para onde eu vou. Ela até dá uma curtidinha aí. Ela aí não tem como esconder o que eu falo. Ela tem toda a liberdade para dizer, Marcelo, você está inventando isso. Entende? Ela está aí para confirmar se é verdade ou não. Então, assim, é para lá que eu vou. É isso que eu quero, é isso que eu busco, é isso que eu acredito. Ser semelhante a Jesus em tudo. Ele é minha referência, ele é o meu modelo, minha razão de viver. Eu sempre disse para as pessoas, eu vou dizer para vocês, eu sou um cara apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus. Apaixonado. Sinceramente, às vezes tem dia que eu quero ir para o céu, porque eu quero estar mais perto dele, estar com ele. Se eu tiver amanhã que receber um galardão enorme, Marcelo, você salvou muitas pessoas, Deus te usou muito, chega aqui, meu filho, você tem um galardão enorme, eu posso fazer uma troca? Eu posso ficar próximo de Jesus? Você pode dar um galardão para a pessoa que eu cuidei, distribui para todo mundo meus galardões, mas posso ficar perto de Jesus? Ele é o principal galardão. Então é isso que eu acredito, é isso que eu busco, é isso que eu quero. Troca até os galardões. Chegar no céu, distribui, dá um para a Nilza, dá outro para a Uzeni, dá outro para a Gênio. Pode distribuir meus galardões todos. Desde que eu possa caminhar ao lado de Jesus. Jesus vai visitar um anjo, estou junto. Jesus vai não sei aonde, também vou. É tudo que eu quero. Não tem mais nada nessa vida que me interesse. Nem material, nem fama. Nada disso me enche os olhos. Graças a Deus já passei dessa fase da vida. Quando eu era jovem, talvez não. Jovem, talvez eu fosse um pouco mais vaidoso, nem me achasse alguma coisa. Mas hoje eu não me acho nada. Vaidade, como diz Salomão, né? Tudo é vaidade. A gente é um pó, daqui a pouco parte e vai embora. O que a gente leva daqui? Não leva nada. Só precisa entender que as nossas obras é que de fato vão ter valor. Então, resumindo, para finalizar aqui com vocês, é o que eu quero. A pergunta que eu faço para vocês, se é o que vocês querem. Se é isso que vocês buscam. Se pensarem diferente, sejam transparentes. Marcelo, eu penso diferente. Ótimo, ok. Marcelo, eu quero conversar com você em particular porque eu estou sentindo de Deus que meu tempo com você acabou. Ótimo, amém. Deus te abençoe.
Entende? Não, Marcelo, eu quero alcançar isso de forma mais plena, eu preciso investir mais tempo com você para a gente poder tirar minhas dúvidas. Eu estou aqui também para ajudar. Marcelo, eu tenho umas pessoas aqui, eu quero 2 horas com você só para você me explicar o que eu vou fazer com essas pessoas. Pode me acionar. Marcelo, tem minhas fraquezas aqui, eu ainda faço muita besteira, mas eu quero ser parecido com Jesus, me ajuda. Não tem problema, eu estou aqui para ajudar. A questão é se vocês querem o que eu quero, se vocês buscam o que eu busco, se vocês veem o que eu estou vendo, se estamos indo para a mesma direção. Marcelo, está todo mundo aqui indo para a mesma direção? Não sei. Eu não estou com vocês 24 horas. Eu espero que todos estejam. Só não sei se estão. Talvez alguns de vocês levem isso a sério, concordam comigo. E, Marcelo, a mensagem do Marcelo é muito boa, muito forte, muito interessante. Mas no dia a dia, vive totalmente da maneira errada. Né? Tem ações erradas, comportamentos errados. E, assim, cada um responde por si, né? Eu vou prestar conta de vocês, do que eu fiz, e estou fazendo de todo o meu coração, e vou prestar conta da minha alma. Vocês também. Vocês vão levar a sério, colocar em prática os ensinamentos ou não, Deus está vendo. A questão é que, assim, tudo isso vai implicar em muitas coisas. Aplicar na salvação de vocês, vai implicar na resposta das orações que vocês pedem a Deus, vai implicar na colheita, né? O que a gente planta, a gente colhe. Planta coisa boa, colhe coisa boa. Planta coisa ruim, colhe coisa ruim. Então, assim, vocês já devem ter experimentado aí, tem coisas que vocês hoje se arrependem profundamente, porque plantaram lá atrás errado. Se plantar errado de novo, colhe errado de novo. É a lei da semeadura. Então, eu finalizo aqui perguntando a vocês se faz sentido para vocês o que eu estou falando.